Amém, queridos? Graça e paz. Vocês já pararam para pensar por que os sinais não estão acompanhando a pregação do Evangelho nos dias atuais? Eu estava meditando nisso ontem e o Espírito me mostrou 2 textos do motivo em que não estamos vendo os sinais acompanhando a pregação do Evangelho. O episódio de Acã, em que o povo que adentrou a Terra Prometida teve uma vitória maravilhosa sobre Jericó. E na segunda cidade que foram batalhar, cidade chamada Ai, uma cidade pequena, com um exército pequeno. E o que aconteceu? Derrota. Mais de 30 soldados morreram nessa batalha. E o povo ficou sem saber o que fazer, triste, não entendendo nada. Josué foi consultar o Senhor e o Senhor revelou para Josué que tinha pecado no meio do arraial. E por causa do pecado de Acã, o povo pereceu, o povo não venceu. E o segundo texto foi 1 Coríntios capítulo 11, que o apóstolo Paulo escreveu: por isso, por causa do pecado no meio de vocês, por falta de discernir o corpo do Senhor são pessoas, ou seja, por falta de amar uns aos outros, por causa de litígios, brigas, prostituição, todo esse contexto, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morreram prematuramente. Em cima desses 2 textos, o Espírito me fez conectar com os dias atuais. Queridos, a igreja ela não está progredindo no momento com relação a esses sinais, porque ainda tem muitos pecados nas igrejas. Não me refiro ao pecado de uma congregação em si, mas no corpo de Cristo de um modo geral. E aí, muitas pregações não confrontam os pecados do povo. E aí o povo continua pecando. Ah, Jesus já fez tudo por você. Basta crer no sacrifício de Jesus. Você não precisa fazer nada. Deus já fez tudo por você. E aí, por causa desse tipo de mensagem, muitos estão confortáveis nos seus pecados. E aí os sinais, queridos, não acompanham a pregação do Evangelho. Vemos poucas curas, poucos milagres extraordinários. Deus deixou de curar? Deus deixou de fazer milagres? Não. Ele continua fazendo, mas de forma limitada, não porque Ele quis assim, por causa da falta de resposta do seu corpo. Eu lembro que Jesus foi para sua terra natal e ali Ele não pôde fazer muitos milagres, apenas curar um ou outro por causa da incredulidade do povo. Da mesma forma o que acontece hoje. Curas acontecem aqui, ali, pingados. Deus continua fazendo milagres aqui, ali, pingados. Mas por quê? Por causa da incredulidade, queridos. E incredulidade é desobediência. Então, essa foi a resposta. Então, isso é a prova, queridos, de que as 10 virgens continuam dormindo. Mas o grito da meia-noite já está começando a ser ecoado, para que essas 10 virgens despertem e 5 respondam. Então esses sinais voltarão, queridos, porque a palavra de Deus diz que os sinais devem acompanhar a pregação do Evangelho. Na igreja primitiva, os sinais acompanhavam porque a igreja estava respondendo à mensagem dos apóstolos. Obviamente, depois que a igreja foi crescendo, aconteceram esses problemas que nós vemos nas cartas. E aí os milagres começam a diminuir, os sinais começam a diminuir. E a igreja vai entrando em declínio até o século IV, quando se misturou com o Estado. Nós conhecemos tudo isso. Aí entra a Idade das Trevas, o período da Idade Média, que durou mais de 1100 anos.
E aí teve uma pequena luzinha com relação à reforma protestante, mas uma pequeníssima luzinha que não reformou nada. E aí a igreja, aos poucos, está sendo restaurada, mas ainda continua dormindo as 10 virgens. O bom de tudo isso, queridos, é que Deus, Ele vai cumprir o seu propósito. No tempo do fim, a igreja vai ser despertada e ela vai fazer obras iguais e até maiores do que Jesus fez. Está profetizado. Jesus profetizou isso. Em Lucas 17 está escrito que os apóstolos, Jesus falando para os apóstolos, vai chegar um dia em que vocês gostariam de ver um dos dias do Filho do Homem, mas não poderão ver. Está falando acerca do último e grande e maior avivamento que vai acontecer nesta terra, que vai anteceder a grande tribulação, que é a primeira metade da última semana. E aí sim, na segunda metade em diante, perseguição, e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. No final da grande tribulação, Jesus voltará e fará justiça aos santos, mas haverão esses sinais e prodígios maravilhosos no tempo do fim, não somente de curas e maravilhas para o povo que responder, mas principalmente juízo nesta terra. A igreja tocará trombetas e Deus respaldará dos céus, enviando as pragas para este mundo, da mesma forma que aconteceu no Egito. Mas aqueles que estiverem selados não vão sofrer dano algum. E o povo que restar para entrar no milênio, que não serão novas criaturas, mas que responderem, também serão protegidos. Amém, queridos? Assim como saiu um povo que não estava marcado no Egito para o deserto, povo que não era judeu de sangue, vai acontecer a mesma coisa. Aqueles que não serão igreja, serão nações que restarão, mas farão bem aos pequeninos, também adentrarão o reino milenar e serão protegidos. Enfim, queridos, então essa foi a resposta e eu quero compartilhar com os irmãos. Agora, individualmente, se nós crermos, nós vamos experimentar os benefícios da graça, mas de forma limitada com relação ao corpo. Muitos irmãos que são até mesmo inocentes, mas que não têm essa crença fundamentada na palavra que nós temos, fatalmente, esses irmãos, eles vão sofrer. Eles vão, infelizmente, receber as consequências da negligência de muitos no corpo de Cristo. Porque quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E quando o membro é honrado, todos são honrados. Então não podemos brincar com relação ao pecado, queridos. Porque o pecado, ele não só atrapalha a nossa própria vida, como também faz com que muitos inocentes sofram as consequências. Com certeza, você já ouviu falar de pessoas que estavam enfermas, que creram, mas não foram curados? Eu já ouvi vários. Crianças inocentes dentro das igrejas que morreram, não foram curadas. Mas Wagner, será que é da vontade de Deus curar a todos? Claro que é. Eu me lembro do episódio em que um leproso chegou para Jesus e falou: mestre, se for da tua vontade, pode me purificar? E Jesus imediatamente respondeu: é da minha vontade sim, seja curado. Então as bênçãos são da vontade de Deus. Ele quer nos curar. Deus quer que a nossa vida progrida no cumprimento do seu propósito. Doenças, queridos, não são da vontade de Deus. Não são. Mas elas são permitidas por causa da incredulidade do povo. Quantos lembram de Deuteronômio 28? Bênçãos e maldições. Se eu não me engano, estou falando de cabeça aqui, uns 15 versículos apenas falando de bênção. E outros 40 e tantos falando da maldição. Então, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia para a sua carne não vai colher bênção, queridos. Vai colher morte, corrupção.
E repito, isso não vai atingir somente a nossa vida individualmente se nós pecarmos. Isso vai reverberar também para parte do corpo, para outras pessoas, queridos. Então a nossa santificação não é somente para benefício individual nosso, mas também serve para reverberar em outros irmãos. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos na oração, que nós chamamos já de oração sacerdotal em João 17? Por causa deles eu me santifico. A santificação de Jesus reverberou para eles bênção. E Jesus é o nosso maior exemplo. Na época de Paulo estabelecendo as igrejas, por causa dos pecados das igrejas, o corpo sofria. Coríntios é uma deles. O apóstolo Paulo estabeleceu a igreja dos Coríntios, mas por causa dos pecados de alguns lá de dentro, muitos fracos e doentes, e muitos que morreram prematuramente. O apóstolo Paulo impediu isso? O apóstolo Paulo não intercedia por eles? Intercedia. O apóstolo Paulo orava dia e noite pelas igrejas que ele estabelecia. Mas isso não impediu de vir juízo, de Deus permitir que houvessem muitos fracos e doentes e muitos que morreram prematuramente. Por quê? Porque quando o membro do corpo sofre, todos sofremos. Então esse vídeo é não somente para alertar com relação à nossa própria vida individualmente, para que nós possamos nos santificar, mas também como consequência da nossa santificação, isso vai reverberar para outros irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. E se nós negligenciarmos a santificação, não só vai atingir a nossa vida individualmente, como vai reverberar também para outros irmãos. Por quê? Quando o membro sofre, todos sofrem. Voltando ao exemplo do início, Acã, por causa dele, o povo não venceu a batalha de Ai. Depois que Acã foi eliminado, juntamente com a sua família, olha só como reverbera. Foi eliminado juntamente com a sua família, e aí o povo teve vitórias e conquistou mais de 30 reinos. Amém, queridos? Que possamos refletir nessa palavra e que possamos andar em santidade. Não devemos brincar com Deus. Tudo que aconteceu com Israel vai acontecer conosco novamente, se nós não atentarmos para as suas falhas. O apóstolo Paulo não fala isso em 1 Coríntios 10? Tudo isso aqui foi escrito para que vocês possam ver o exemplo do povo e não imitá-los. 1 Coríntios 10. Então, aqueles que julgam estar firmes, cuidem para que não caiam, porque o mesmo Deus que julgou Israel vai julgar a igreja também. E detalhe, nós que estamos em Cristo, a responsabilidade é maior ainda, porque o povo não tinha a habitação do Espírito Santo. Hoje nós temos a habitação do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 10 está escrito que com maior castigo julgai vós merecedores, aqueles que profanaram o sangue da aliança, insultaram o Espírito da graça, calcaram os pés do Filho de Deus. Tem um juízo superior. Por quê? Porque nós temos a habitação do Espírito. E eles não tinham. Na lei de Moisés, por exemplo, tinha que cometer adultério fisicamente para ser apedrejado. Na nova aliança, basta pensar, já comete adultério. Se matasse alguém na lei de Moisés, era punido. Mas, se nós odiarmos nossos irmãos, somos assassinos. Então a lei, ela elevou de nível. Então não pense que Deus muda, porque nele não há mudança nem sombra de variação. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, falando para os gentios, olha só, vocês hoje estão firmes, vocês estão enxertados na boa oliveira. Mas se Deus não poupou os ramos naturais, pensas que não pouparás a ti também. Então, não se ensoberbeça diante deles, mas teme. Então, queridos, Deus não faz acepção de pessoas com relação ao cumprimento da sua promessa. Se Ele prometeu dar bênção para aqueles que obedecem e prometeu juízo, maldição para aqueles que não obedecessem,
Isso está de pé até hoje, não muda. Ah não, nós estamos na graça, não estamos na lei. Opa, que isso? Nós não praticamos as leis dos ritos cerimoniais, mas a lei moral de Deus, resumida com os 10 mandamentos, e o que resume os 10 mandamentos? É não praticar as obras da carne. Então, se nós praticarmos as obras da carne de forma deliberada, sem arrependimento, virá juízo. E isso ainda vai reverberar para outros irmãos. Então é muito sério. A santificação da nossa vida é muito séria, queridos. Então não é mais tempo de brincarmos com Deus. Que possamos pensar nas pessoas também. A nossa santificação será uma bênção para nós, mas também vai reverberar para outras pessoas, para outros irmãos. Mas a nossa falta de resposta a Deus não vai somente prejudicar a nossa vida individualmente, mas vai reverberar também para outros irmãos. E muitos poderão ficar fracos e doentes e morrerem prematuramente por causa da nossa negligência em andar em santidade. Amém, queridos? Palavra do Senhor Jesus para refletirmos e colocarmos em prática, tá bom? Que o Senhor nos abençoe.